E nesse bate-papo de todos os dias sobre o que acontece dentro do território ucraniano, eu conto com a participação da comentarista PAN, Fabiana Barroso, e hoje nós vamos receber o professor de Relações Jurídicas Internacionais da Universidade de São Judas, Luiz Fernando Borracho. Luiz, muito boa noite, obrigado pela gentileza de participar com a gente aqui no Headline News. Antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria de acionar o nosso correspondente, Luca Bassani, para falar desse conflito que parece estar longe de acabar. E ele traz justamente hoje um resumo do que nós enfrentamos durante a semana. Então vamos acionar Luca Bassani, correspondente. Boa noite de sexta-feira a toda a nossa audiência. Hoje pela manhã, Kiev anunciou que uma cidade ao sul de Odessa, uma das cidades mais ao oeste do país, foi bombardeada em uma zona estritamente civil. Uma cidade que fica a cerca de 80 quilômetros ao sul de Odessa teve um edifício de 9 andares bombardeado, onde mais de 20 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas. O que chama atenção neste ataque é que é uma zona bastante longe da região do Donbass, centenas de quilômetros de distância, além, é claro, de ser muito estratégica, já que Odessa é uma das maiores cidades na Ucrânia, mais de 1 milhão de habitantes, e o principal porto no Mar Negro, que ainda está em controles do exército ucraniano, da administração ucraniana. A gente vê que muito provavelmente os russos dominem toda a região de Lysychansk até o final deste mês, exatamente por conta da cidade de Severodonetsk já ter sido dominada pelos russos nas últimas semanas. Muitos acreditam que uma vez que o Donbass esteja totalmente dominado, os russos tentem avançar em direção ao oeste, cobrindo toda a costa da Ucrânia, impedindo exatamente o acesso ao Mar Negro, que é uma região estratégica do ponto de vista militar e também muito importante do ponto de vista econômico, pela exportação, pelo escoamento de diversos produtos que a Ucrânia produzia enquanto havia paz, e também exportação dos seus produtos agricultáveis, principalmente os grãos que são exportados para a África e para a Ásia. A gente viu que também no último mês, pela primeira vez, a importação de gás dos Estados Unidos aqui na Europa superou o gás russo. Isso mostra que os europeus têm buscado alternativas por conta da escassez do gás russo no mercado, já que as sanções econômicas são bastante duras, e também tem feito bastante estoque para que no inverno não haja nenhum problema relacionado a isso, já que no verão o consumo é menor e todos sabem que pode realmente haver problemas caso não haja um excedente nesse aspecto. A gente vê também que o ministro das Relações Exteriores da Finlândia, ele teme que a guerra na Ucrânia possa passar além das fronteiras do país e atingir outros países. Exatamente por isso que ele disse que tanto a Finlândia quanto a Suécia optaram por quebrar essa neutralidade de décadas e entrar na OTAN. Ele ressalta também que o exército finlandês é bastante robusto, bastante moderno, mas pequeno numericamente para se defender sozinho perante as técnicas modernas de guerra, e também é um exército tão poderoso quanto a Rússia. Portanto, juntar-se à aliança era a única opção. A gente viu que na conclusão da cúpula da OTAN que aconteceu em Madrid nessa última semana, a Turquia tirou os seus últimos empecilhos sobre a entrada da Finlândia e da Suécia, e muito provavelmente nos próximos meses os dois países nórdicos venham fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, essa organização que agora contará, após a entrada, com 32 países, a maioria deles na Europa, e também Canadá e Estados Unidos, tentando convidar sempre países asiáticos, já que eles veem também um ímpeto expansionista da China nos últimos anos. Todas as atualizações e também as repercussões geopolíticas do que tem acontecido aqui na Europa, passaremos para a nossa audiência sempre em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Obrigado, Luca. Agora sim, passando a palavra para o professor de Relações Jurídicas Internacionais da Universidade de São Judas, o Luiz Fernando Borracho. Luiz, sua visão ou sua interpretação dos fatos que aconteceram essa semana, e a gente começamos a ouvir a partir de terça, né? As autoridades falando em Guerra Fria, em a volta da Guerra Fria, na cortina, e o aumento dessa tensão envolvendo mais países. Bom, para começar, boa noite, William, boa noite, Fabiana, a todos vocês, telespectadores e telespectadoras aqui da Jovem Pan News, né? Bom,
O que Vladimir Putin conseguiu até agora, com poucos meses de guerra, a política não conseguiu em alguns anos, em algumas décadas, e no caso da Suécia, em mais de 200 anos. Em que sentido? O que Putin conseguiu foi recuperar a OTAN. Por quê? Depois da Guerra Fria, né, então ali a partir de 1989, 1991, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela ficou, de certa forma, sem um ponto muito específico de ação, né? Durante a década de 90, o que nós vimos era uma OTAN que servia muito mais para o processo de expansão da União Europeia, atuando em alguns conflitos regionais, por exemplo, nos Balcãs. Em 2001, nós vimos uma OTAN muito mais próxima do interesse dos Estados Unidos na sua guerra contra o terror, logo depois do ataque às Torres Gêmeas, em 2001, 9 de setembro. E mais tarde, o que nós vimos era uma OTAN que, inclusive, passava, de certa forma, desacreditada pelo próprio Estados Unidos, principalmente durante a administração de Donald Trump. Bom, vamos lembrar que em dezembro do ano passado, Emmanuel Macron, presidente reeleito na França, disse que a OTAN estava natimorta. E o que nós temos agora? Nós temos agora uma organização que terá 2 novos países, e não só 2 novos países, mas 2 países que saíram de uma situação de neutralidade. O Reino da Suécia de uma situação de 200 anos de neutralidade, claro que uma neutralidade com certas aspas, mas ainda assim uma neutralidade, e a Finlândia, que saiu de décadas de neutralidade, que inclusive tinha na neutralidade um ponto importantíssimo da sua identidade política. Ao mesmo tempo, olhando o documento que saiu agora da cúpula de Madrid, né, e comparando com o documento anterior de 2010, a diferença é enorme. Em 2010, nós tínhamos um documento da OTAN muito extenso, mas que, de certa maneira, procurava dar algum sentido para a OTAN no século XXI. E um documento que trazia uma linguagem de aproximação muito clara em relação à Rússia. Já neste documento, muito mais conciso, porém muito mais objetivo, colocando a Rússia como a maior preocupação dos países membros da OTAN. Ao mesmo tempo que esse documento também direciona preocupações claras pela primeira vez em relação à China e traz a participação de países do contorno da Ásia, né, e do Pacífico. Então, o que Putin, pensando numa escala maior, conseguiu até agora foi trazer a União Europeia e trazer Washington DC mais uma vez alinhados em relação à importância dessa organização de segurança coletiva, né? Claro que tudo isso, né, há um custo extremamente elevado de vidas, né, tanto por parte da Rússia quanto por parte da Ucrânia, mas aqui muito preocupado em relação à Ucrânia. Também é importante reforçar que todo o sistema da Organização das Nações Unidas, das suas mais diversas formas, deu respostas claras em relação ao que a Rússia vem fazendo como uma agressão, seja a resolução da Assembleia Geral da ONU reconhecendo a agressão, seja a presença do secretário-geral da ONU na Ucrânia, o senhor Antônio Guterres, seja a Corte Internacional de Justiça, em uma decisão em caráter liminar, reconhecendo a ilicitude do ato de agressão da Rússia na Ucrânia, seja inclusive a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional iniciando investigações essas que foram apoiadas por dezenas de países. Agora, é claro que nós estamos em uma situação na qual o que se busca é saber quem vai piscar o olho primeiro, né? Ou seja, se os russos vão conseguir, né,
aguentar este conflito a despeito de todas as sanções e se o Ocidente está interessado em continuar apoiando a Ucrânia, porque mesmo que esse apoio não se configure com a presença de combatentes, porque isso com certeza só iria escalar o conflito, e nós temos aqui sempre uma possibilidade, né, de um conflito nuclear, que ninguém quer isso, né, mas é um apoio que custa não só dinheiro, mas também tem efeitos colaterais sobre todo o mundo. Afinal de contas, todos nós brasileiros e brasileiras sabemos disso, porque, por exemplo, né, vamos às compras e vemos ali os efeitos colaterais, como, por exemplo, a inflação. Né? Então, aqui está justamente a questão de quem vai conseguir ter maior resiliência para aguentar os efeitos colaterais da continuidade desse conflito. Fabiana Barroso, comentarista PAN. Professor, boa noite, seja bem-vindo aqui na Jovem Pan. Eu sempre, desde o começo da guerra, eu venho criticado abertamente a postura da ONU, a postura até da União Europeia também, da OTAN, não digo porque a OTAN realmente é uma aliança militar, mas desses outros e todos os outros que nós teríamos aqui no Ocidente, eu vejo que eles falharam. As sanções que o senhor menciona, eu não vi elas surtirem o efeito desejado, não nesse período que tivemos até agora. Elas acabaram aumentando os conflitos, aumentando o ódio até do Putin em relação aos outros países, e eu venho colocado isso para todos os especialistas que vêm aqui falar sobre guerra, que uma das minhas maiores preocupações é exatamente outros conflitos onde nós temos, até o momento, mas não muito, creio eu, e essa é a minha preocupação, de etnias diferentes entrarem também em conflito. Então, eu aponto aqui os curdos e a Turquia, aponto o Paquistão e Índia, aponto velhas mágoas aí de uma forma geral, e vejo que o mundo não está muito preocupado com isso. A gente vê esse derramamento de armas pesadas na Ucrânia, eu entendo que a Ucrânia foi invadida, mas, sinceramente, eu vi o direito internacional até com muita tristeza, eu vi isso, ele não sendo eficiente para pôr uma sanção de fato, até o Tribunal Internacional também, a gente viu até o momento, não só em relação a essa guerra, mas a outras também, nunca conseguiu punir verdadeiramente grandes ditadores, vamos colocar assim, pessoas que estariam lá inseridas mesmo nos crimes de guerra. Então, professora, a minha grande preocupação aqui é do quanto é importante a Finlândia e a Suécia se colocarem como membros da OTAN, se na verdade elas não estariam negociando, porque lá na Turquia foi retirado os embargos que eles tinham de armas, não estariam negociando essa parte bélica também. Existe um interesse comercial, isso que eu estou tentando colocar, acima de tudo, até, infelizmente, acima da vida das pessoas que estão em solo ucraniano. Professor. Claro. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou usar uma frase que eu gosto muito de um grande secretário-geral da ONU, né, um dos primeiros, Dag Hammarskjöld, que ele diz o seguinte, olha, a finalidade da Organização das Nações Unidas não é levar o mundo ao céu, né, mas é evitar que o mundo entre completamente no inferno. Né? Eu acho que, basicamente, esse continua sendo o papel da Organização das Nações Unidas. Né? Nós temos que lembrar que a Rússia, no caso, ela tem aqui um papel-chave. A Rússia é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, né, da Organização das Nações Unidas. Justamente por conta disso que, quando eu mencionei a atuação da ONU, eu não mencionei a atuação do Conselho de Segurança. Por quê? Porque a Rússia tem uma capacidade de vetar qualquer iniciativa. Inclusive, o início do conflito se deu justamente durante a presidência pro tempore da Rússia. E isso não foi por acaso. E toda a tentativa de colocar o tema em pauta, enfim, foi obstada pela Federação Russa. Né? Agora, a Assembleia Geral da ONU, a Corte Internacional de Justiça, o Conselho Econômico e Social, enfim, os outros órgãos buscaram, né, algum tipo de atuação. Eu gostaria de lembrar que, por exemplo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, foi, né, em campo durante o conflito, o que não é algo usual, né, na história
da ação da Organização das Nações Unidas, né? Inclusive, agora estamos iniciando as investigações do Tribunal Penal Internacional, né? Que tem ali, né, um repertório de chefes de Estado, chefes de governo que já foram, né, julgados, eventualmente, quando foi o caso, foram condenados e cumprem as suas respectivas penas. Agora, claro que há limitações em relação ao sistema internacional. Também é importante lembrar que nós temos um sistema internacional formado por Estados soberanos e isso estabelece certos limites, mas isso não quer dizer que não haja avanços. Quando falamos, por exemplo, das sanções, vamos lembrar que há poucos dias a Federação Russa entrou tecnicamente em default, né? Ou seja, não conseguiu ali pagar parte das suas dívidas. Alguém pode argumentar, mas ela não conseguiu pagar, não porque ela não tem recursos, muito diferente de 1998, mas porque ela efetivamente não conseguiu fazer a transferência desses recursos para o sistema bancário internacional devido às sanções. Independentemente disso, há o default e há consequências em relação a isso pelas agências de rating. Ao mesmo tempo, nós devemos lembrar que o desinvestimento na Rússia não foi pouca coisa, né? Um caso emblemático é do McDonald's. Claro, também alguém poderia argumentar, mas agora a Rússia tem o seu próprio McDonald's. Bom, tudo bem, eles podem ter lá 2, 3, 4, 5 lojas substituindo, mas nós falamos de uma redução de investimento. Quando nós falamos de redução de investimento, nós falamos de redução de acesso ao mercado, redução de transferência de tecnologia, de acesso à tecnologia, né? Nenhum país consegue ficar completamente isolado do mundo, e nem isso é bom, um país ficar completamente isolado do mundo, pensando aqui em termos econômicos, né? Claro que a Rússia tenta compensar isso com a sua parceria com a China, tenta compensar isso com a sua parceria com a Índia. Vamos lembrar que também há poucos dias nós tivemos uma reunião do BRICS, né, e que também foi uma reunião do BRICS com uma participação muito grande de outros países. Provavelmente Irã, né, fará ali a sua proposta de adesão. A Argentina, em algum momento, disse que isso seria interessante, né? Então ali a Rússia busca, né, ocupar os seus espaços possíveis. Agora, nenhum desses espaços, né, se compara com toda a estrutura que nós temos, tanto no âmbito financeiro, quanto no âmbito comercial, quanto em outros âmbitos, desenvolvida, né, essas estruturas desenvolvidas desde do fim da Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida, há frustrações, né? Também gostaria de ver esses conflitos todos resolvidos, né? Também gostaria de que pessoas não viessem a morrer em qualquer lugar do mundo, né? Mas, enfim, eu sempre digo para os alunos, né, se eventualmente um homicídio acontece, isso não quer dizer que o direito penal deixou de existir porque foi violado. Mas, dentro das limitações que o sistema internacional de Estados soberanos, da forma como é desenhado, impõe, né, é o que temos. Agora, o que impressiona é um país como a Suécia sair de 200 anos, né, de isolamento. E interesses, com certeza, existem, mas interesses sempre existiram. E esses interesses agora não são diferentes de há 5, 3, 4, 10 anos. Então, talvez algum outro fator, né, mais preocupante para a opinião pública tenha feito essa movimentação. No caso do Reino da Suécia, nós vimos uma mudança brutal na opinião pública dos cidadãos da Suécia em relação ao fim da política de neutralidade. Tá? A mesma coisa em relação à Finlândia. Isto foi, em grande medida, também uma resposta da pressão das respectivas populações. Tá? E é esse tipo de movimentação, me parece que em nenhum momento Moscou levou em consideração a possibilidade desses movimentos. Professor, hoje mísseis russos atingiram um prédio de apartamentos, um resort perto
do porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro, matando pelo menos 19 pessoas. Dezenas de outros também ficaram feridos no ataque matinal, que ocorreu em meio a um aumento nos ataques com mísseis na Ucrânia nas últimas 2 semanas. Quando o senhor fala dessas associações, né, e dessa mudança de comportamento de algumas lideranças deste bloco, nós temos numa guerra, ou quando acontece um conflito, você respeita o seu adversário pelo mal que ele pode fazer para você. E fato é que a Rússia ela tem o maior número de ogivas nucleares. Tem lá, um levantamento de fevereiro de 2022, algo em torno de 5.977 ogivas. Quando você pega o governo norte-americano, são 5.550 ogivas. Porém, quando eu somo isso, França, Reino Unido, eu jogo esse bloco para 6.065, um número superior ao número de ogivas russas. Então, essa associação, ela vem muito como autoproteção e dizendo, olha, eu também posso fazer o mal a você se você resolver ultrapassar os limites, como você vem tentando fazer isso desde 2014. Então, assim, não é um recado claro, e aí a gente está falando mais na autoproteção, para além de qualquer outra coisa, seja comercial ou não, mas é uma questão de sobrevivência? Bom, William, você tocou aqui num ponto importante, né, que é uma das grandes razões pelas quais não há um engajamento maior de outros países em termos de transferência de combatentes, né? Por muito menos em outros conflitos nós tivemos, né, a participação, algum tipo de assistência, né, seja sob a rubrica de uma autorização do Conselho de Segurança, formalmente, ou por uma ideia de legítima defesa coletiva, pensando aqui apenas para esclarecimento, né, as duas hipóteses nas quais nós temos a licitude do uso da força, ou quando o Conselho de Segurança autoriza, e esse é o problema agora deste atual momento, porque a Rússia faz parte do Conselho de Segurança, o membro permanente pode, portanto, vetar essa possibilidade, ou por legítima defesa. A legítima defesa é essa, que pode ser tanto individual quanto coletiva. Por que nós não temos, por exemplo, a ida de combatentes formalmente, né? A ida de combatentes americanos, a ida de combatentes, por exemplo, da Força de Ação Rápida da União Europeia ou de qualquer outro país? Né? Porque se está em conflito com uma potência nuclear. Né? E o que não se quer é uma escalada deste conflito em uma guerra nuclear. Você acabou dizendo o número, mas eu sempre arredondo, eu digo que a Rússia tem 6.000 boas razões para que não haja um conflito direto com ela. Né? E claro que quando colocamos esses números, né, eu sempre digo que esses números são relativos. Em que sentido? Bom, as primeiras, talvez, 50, 100 ogivas nucleares façam alguma diferença. Depois disso, enfim, você está em um cenário de apocalipse. Né? E aí não faz muito sentido se um disparou 3.000, o outro disparou 4.000, o outro disparou 5.000, porque aí é o Doomsday, aí é o dia zero para o mundo. Né? Mas, sem dúvida, nós temos na questão da disparidade, da assimetria de forças, aquilo que mais dificulta o conflito. Né? Com certeza, se não fosse pelo apoio financeiro, se não fosse pelo apoio logístico, se não fosse pelo apoio de material para a Ucrânia sozinha não conseguiria resistir como vem resistindo até agora. Mas é importante lembrar, usando aqui uma comparação histórica, que, por exemplo, em 1979, quando não era a Rússia e era a União Soviética levou a cabo uma intervenção num país muito menor do que ela, que era o Afeganistão. E, a despeito de algum ganho no início desse conflito, depois a União Soviética acabou entrando num atoleiro enorme em guerra assimétrica, com conflitos em forma de guerrilha, etc, assim como parecido com os Estados Unidos também em relação ao Afeganistão já no século XXI. Não? Esse pode ser o caso deste conflito? Ora, eventualmente pode ser o caso desse conflito. Né? E isso só desgastar
ainda mais, né, o governo russo. Né? O que a Rússia tem a seu favor? Bom, primeiro, a Rússia não é uma democracia, né? Pelo menos não no sentido de uma democracia liberal, de uma democracia plena, com instituições, com independência, etc., etc. Então, sendo um regime autoritário, né, a possibilidade de uma pressão popular russa, né, contra a posição de Moscou, ela é muito reduzida. Ela também tem o fator de poder escolher um pouco melhor os seus parceiros comerciais e fez, há pouco tempo, selou uma parceria estratégica com a China, selou uma parceria estratégica com Beijing. Claro que transferir gás natural não é uma coisa simples, isso depende de infraestrutura, isso depende de gasoduto, são contratos de 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim, né? Mas ela tem fartos recursos naturais, né? Não só gás natural, não só petróleo, mas também minérios, e isso auxilia muito. Né? E a Rússia, de certa maneira, desde 2014, né, ela vem ali se preparando para ter um pouco mais de autonomia. Mas isso tudo, né, com muito custo para o cidadão russo. Né? Isso com muito custo para a economia russa como um todo. Né? Como eu disse, aqui agora é ver quem pisca primeiro, né? O quanto que a Rússia consegue sustentar esta situação, por um lado, e o quanto que os outros países que apoiam a Ucrânia também conseguem, né, sustentar esta situação. Que, mais uma vez, é uma situação que envolve custos, porque falamos de transferência direta de recursos financeiros, porque falamos de transferência, né, de doação de material bélico, de apoio logístico, mas também pelos efeitos colaterais deste conflito. Né? Saímos não muito tempo de uma pandemia, ainda temos resquícios da pandemia, e agora entramos com este conflito armado internacional que simplesmente desregulamentou toda a cadeia global de produção, e isso é um dos grandes fatores por trás de toda essa inflação. Também levando em consideração, como a matéria que a reportagem do colega colocou, muito bem colocada, né? Agora em junho começa a colheita, né, da safra de grãos. Né? E a Ucrânia é fundamental como fornecedora, e a Rússia também, como fornecedora de alimentos básicos para a Ásia, mas em especial para o Oriente Médio e África. Né? Regiões essas que já estão sofrendo muito por causa da inflação. Né? Tanto é notório isso que, durante um tempo, a Rússia buscou, né, fazer disso uma moeda de troca, né, ali por meio da participação da Turquia, né, ali seguindo os bons ofícios de Ankara. Né? Mas a questão nuclear é sempre o elemento que dá o colorido especial a este terrível conflito armado, né, que leva a certas limitações da Organização das Nações Unidas em termos de ação, e que também impõe certas limitações aos países que eventualmente apoiam a Ucrânia. Né? De novo, ninguém quer aqui começar uma guerra nuclear. Fabi. William, quando a gente estava passando as imagens do míssil que atingiu regiões próximas a Odessa, eu gostaria de não estar certa naquilo que a gente falou ontem, William. Você falou, e aquela pinça solta? Falei, pois é, aquela pinça solta, provavelmente o Putin vai para cima. E foi. Então, assim, nós aqui, brasileiros, né, analistas, estamos já prevendo o caminho do Putin, da destruição, porque para esse pessoal que está ali já é o apocalipse, para ele já é o deserto, né? A gente fica esperando isso acontecer no mundo e queira Deus que isso não vá para frente, mas a gente não vê um arrefecimento ao contrário, né, dos outros países, ou do Putin se desmobilizar dos seus propósitos que parecem ser iniciados aí em relação a conquistar todo o território que dá para o mar da Ucrânia. Então, William, quando eu vejo, né, a gente falando, infelizmente, a gente está discutindo muito as lideranças que estariam aptas a negociar. Aqui eu falo das múltiplas lideranças ocidentais
Ao que me parece, elas estão voltadas para os seus países e não está errado nesse aspecto, porque a gente vai provavelmente entrar numa recessão econômica, alguns países já estão. E em relação ao que foi falado também dos grãos, olha, eu apontei isso, mas eu fui um pouco mais profundo e acho isso bem preocupante. Não vai conseguir fazer a colheita porque os silos estão cheios, não houve escoamento da produção inicial. Então, veja só como a gente está agindo de forma precária. Daqui a pouco, infelizmente, essas regiões, por mais que sejam portuárias, podem ser bombardeadas. E aí a gente não vai ter nem o que mandar. Então, eu ainda vejo uma distância, né, muito grande, professor, entre o que a gente pregava como Ocidente, a importância de ONU, dessas outras instituições. Infelizmente, a gente está olhando para tudo isso. Eu não acho que a presença do presidente, do Guterres, em solo ucraniano tenha feito alguma diferença, como eu também não acho que a saída de uma franquia lá americana para os russos importe verdadeiramente, talvez para uma parcela pequena, mas eles têm um outro tipo de pensamento, e o pensamento deles ocidental como são, eles estão muito mais preocupados com a sobrevivência e a retomada da importância histórica da Rússia na sociedade. Então, isso como é colocado para eles, até porque lá o governo domina as mídias, elas são a grande maioria estatal, então é o que é vendido para o povo russo. Então, professor, eu acho que, na verdade, eu acho que o movimento é o contrário, acho que as lideranças ineptas estão impondo às suas populações, como de Finlândia, Suécia, acabaram fazendo um barulho tão grande que a população comprou, mas num segundo momento eu já não sei, porque vai bater também a recessão na porta deles, e aí a gente sabe que quando chega no prato, o pensamento muda um pouco. Então, eu penso bem diferente em relação ao que nós temos de solidificado aqui para não ter, não continuar essa guerra aí na Ucrânia. Infelizmente, eu não vejo saída, não momentânea. Professor Luiz Fernando, eu queria propor um exercício ao senhor. Eu vou pedir para colocar o mapa da guerra, né, onde nós temos o posicionamento das tropas russas na parte leste e na parte sul da Ucrânia, com essa pinça que a Fabi falou da região da Transnistria, ali em cima da Moldávia. E esse posicionamento, o senhor acredita em alguma mudança significativa ou o fortalecimento desta ocupação deve se estender por muito tempo? O senhor acredita, porque alguns especialistas chegaram a falar da possibilidade de dividir o território ucraniano pelo rio de Dnipro, ou até mesmo essa coluna fortalecendo e descendo em região Odessa e fechar todo o Mar Negro, ou o senhor acredita que nós vamos permanecer com esse cenário durante muito tempo? Olha, essa é a grande pergunta de $1 milhão, né? Com certeza, a Rússia quer, né, transformar a Ucrânia em um país sem acesso ao mar, né? Por óbvio, porque isso seria ali uma espada de Damocles sobre a cabeça da Ucrânia, né, e impediria ali o desenvolvimento econômico da Ucrânia, que tem na exportação de uma série de produtos, mas especialmente de commodities, né, um ponto importante, né, da sua composição econômica. Né? A Rússia quer, né, levar este conflito, né, ao limite do desgaste dos parceiros da Ucrânia, justamente para poder negociar algum tipo de rearranjo, né, territorial. O problema é o seguinte, no começo do conflito, com certeza essa era a ideia da Rússia de ocupar, eventualmente chegar até Kiev, né, derrubar o governo de Kiev, e, diga-se de passagem, não seria a primeira vez que a Rússia influenciaria, né, na política interna da Ucrânia. A Rússia já fez isso em 2013, enfim, a Rússia inclusive já desconfigurou completamente a face de um ex-presidente ucraniano por meio, né, de envenenamento, mas dessa vez seria uma deposição realmente com forças militares do que eles chamam de operação de paz. Né? E diante de um
uma imobilidade do sistema internacional em 2014 no que diz respeito à Ucrânia, a Rússia achava que o sistema internacional continuaria, né, inerte, e isso levaria a algum tipo de renegociação territorial, dando a Donetsk, dando a Luhansk, por exemplo, um reconhecimento de algum tipo de independência, eventualmente esses países, por exemplo, sendo incorporados pela Rússia ou se transformando apenas em estados fantoches, né? Mas não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário, a Ucrânia vem resistindo, óbvio, vem resistindo porque tem apoio. Caso não tivesse apoio, enfim, ela não teria condições de resistir, né? E a Rússia também está ali numa posição contínua de desgaste. O volume de desinvestimento é muito grande em relação à Rússia, né? Agora, usando inclusive uma posição aqui da Fabiana, né? Quando nós falamos, com certeza, nós temos problemas de lideranças, não há dúvidas em relação a isso, mas a diferença é que em Moscou, né, se você não gosta da liderança, de duas uma, ou você sai da Rússia ou você guarda isso para si mesmo ou para si mesmo, né? Nos outros países, eventualmente, se você não gosta dessa liderança, em determinado momento existe oportunidade de eleições, né? Ou para os países que são parlamentaristas, né, o parlamento acaba, né, movimentando algum tipo de moção e as pessoas são trocadas, essas lideranças são trocadas, né? Então, essa situação que vocês colocam, com certeza, é o interesse da Rússia renegociar a questão territorial da Ucrânia, né? E o Ocidente provavelmente aposta, né, em algum tipo de pressão interna. O problema é que pressão interna em um Estado que é autoritário e que vem sendo autoritário há muito tempo é algo um pouco improvável, né? O que deve acontecer, o que pode acontecer, deve não porque a gente não tem bola de cristal, mas o que pode acontecer é algum tipo de negociação de uma maior autonomia, ou vamos colocar para frente alguma consulta popular, né? Mas vamos lembrar que foi justamente essa história de vamos levar para frente algum tipo de consulta popular que permitiu o argumento da Rússia, sim, dizendo que houve uma consulta popular em Donetsk, que houve uma consulta popular em Luhansk, que decidiram pela independência e, por conta disso, estaria ali agindo em favor dessas regiões, né? Mas a ocupação de boa parte do território ucraniano, isso agora não se mostra mais um cenário. Mas se ocupar a região de acesso ao mar, bom, aí a situação da Ucrânia piora consideravelmente. Nos microfones da Jovem Pan, o professor de Relações Jurídicas Internacionais da Universidade de São Judas, Luiz Fernando Baracho. Luiz, obrigado pela participação aqui no especial Guerra da Jovem Pan. Muito obrigado a você, William, muito obrigado a você, Fabiano, muito obrigado a você, telespectador e telespectadora aqui da Jovem Pan News, e até uma próxima. Bom descanso para o senhor.